Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, capítulo 13, versículo 6, diz: E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar fruto nela. Não achando, disse ao vinhateiro: Eis que há 3 anos eu venho procurar fruto nessa figueira, e não acho. Corta, por que ela ainda ocupa a terra inutilmente? E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano até que eu escave e a esterque, e se der fruto, ficará, e se não, manda cortar. Eu me lembro que quando eu era mais menino, algumas palavras que eu recebi na minha infância sobre aquilo que eu estou vivendo hoje, eu pensava que para aquilo que eu ouvi, eu tinha nascido na casa errada, eu tinha nascido no lar errado. A gente tem a impressão de que algumas coisas, para darem certo, precisam de uma indicação grandiosa, que precisam de um sobrenome. Aliás, até hoje comigo acontece muito. Dependendo do lugar aonde a gente vai, as pessoas perguntam: David Leonardo do quê? Eu digo: Martins. E eles dizem: quem é a família Martins? Porque as pessoas pensam que para tudo precisa ter um sobrenome forte atrás, uma história muito grande, alguém que corrobore aquilo que você está vivendo. Essa sensação de que nasceu no lugar errado para viver algo certo é rotineiro na cabeça de muita gente. Eu brinco dizendo que, se fosse escolher, eu queria ter nascido na casa do Silvio Santos. Já pensou que legal? Você acordar de manhã, mas vem pra cá, tomar um cafezinho com o pai. O que é que você quer hoje? R$1 milhão. Já pensou que legal? Mas não foi o que aconteceu. Eu sou de uma família normal, uma casa normal, uma história normal, de mais tantas outras histórias. Só que isso de pensar que nasceu no lugar errado para viver algo certo é a desculpa de muita gente para não frutificar naquilo que recebeu do Senhor. Quando eu leio essa parábola, eu consigo entender algo além daquilo que é a vertente teológica do ministério de Jesus durante 3 anos e todas as coisas que ele fez e não foi reconhecido dentro da sua casa. A Bíblia conta que tem uma figueira plantada dentro de uma vinha, ou seja, é uma árvore estranha no meio de todas as árvores certas, para o lugar certo. Porque não é uma plantação de figueira, é uma plantação de vinha, e no meio da vinha tem uma figueira plantada. E aí, quando eu fui estudar para entender melhor, eu coloquei no Google para como plantar uma figueira. Eu descobri que para plantar uma figueira você planta em qualquer lugar. Se você plantar uma figueira em qualquer lugar, ela vai nascer. Uma figueira não precisa de temperatura ideal, não precisa de solo ideal, vento ideal, ela nasce em qualquer lugar. Agora, uma vinha já é outra história. Para uma vinha ser plantado, ou uma videira, porque vinha é o complexo de videiras, você precisa de um solo perfeitamente controlado. A temperatura tem que ser perfeita, o vento tem que ser perfeito, porque ela é uma árvore extremamente sensível. Aí eu vejo uma plantação onde o solo foi perfeitamente trabalhado, a temperatura foi perfeitamente trabalhada, tudo extremamente correto para uma árvore que não precisa de tantos cuidados. E aí eu fiquei paralisado, porque eu queria entender. Uma vez eu estava no nordeste do Brasil, numa cidade onde todo o cultivo daquela cidade é cana-de-açúcar. E em todo lugar naquela cidade onde a gente passava tinha cana-de-açúcar plantada. Eu me lembro que nós estávamos numa rodovia indo de uma cidade para outra, e não havia acostamento, porque o acostamento tinha sido tomado pelo canavial. E eu disse para o pastor que me levava: pastor, isso é normal? Ele disse: é porque quem planta cana-de-açúcar não perde espaço de terra. Aonde tem terra tem uma cana plantada. Aí eu fico pensando, se alguém tem uma vinha, porque vive da vinha, então por que coloca algo dentro da vinha que não é para dar lucro?
Durante muito tempo eu fiquei pensando exatamente isso. Mas uma coisa fez eu mudar de opinião. Primeiro, porque a figueira dentro da vinha não é um acidente. A figueira foi plantada na vinha. E para plantar exige mãos, exige cuidado. Então ela é uma figueira, mas ela é tratada de maneira diferente. E o que mais me emocionou quando eu descobri foi que você planta uma figueira em qualquer lugar, mas para ela dar fruto, ela precisa de uma temperatura ideal. Você pode plantar ela em qualquer lugar, mas ela só vai nascer se a temperatura for ideal. E sabe qual é a temperatura ideal para a figueira dar fruto? É exatamente a mesma da vinha, entre 14 e 30 graus. Ou seja, quando aquele dono da vinha planta a figueira ali, ele planta para ela dar fruto. Ela não planta a figueira ele não planta a figueira para dar sombra, ele não planta a figueira para ser enfeite. Ele planta a figueira porque ele acredita na figueira, ele quer frutos dela. E a prova que ele quer frutos é porque o dono da vinha fala para o viticultor: 3 anos que eu venho aqui procurar fruto nela e eu não acho. Deus é o único que coloca expectativa em quem ninguém acredita. Deus é o único que coloca expectativa em quem ninguém dá valor. Ele é o único que pega quem ninguém dá valor e coloca em um lugar especial. Ele é o único que cuida da temperatura. Ele é o único que cuida do solo. Ele é o único que cuida das estações só para cuidar de você. Porque se você não entendeu, ainda não entendeu, eu quero dizer que o que eu estou fazendo aqui tem gente melhor do que eu para fazer. Que estar aqui tinha gente que merecia mais do que você. Que viver tinha gente que merecia mais do que você e que morreu. Não é fator merecimento, é fator que o dono da vinha viu algo em mim e em você, figueirinha, que a gente não sabe explicar. Durante muito tempo eu olhava os pregadores que eu admirava e eu dizia comigo: Jesus, tem gente muito melhor para fazer o que eu estou fazendo. Às vezes me dava vergonha de pregar. Tinha congressos que eu ia e os pregadores eram chiques, inteligentes, de um alto conhecimento, e eu ia pregar e eu dizia: Senhor, eu estou no lugar errado, eu não nasci para isso. Aí eu ouço a palavra de Deus dizendo: ei, já faz 3 anos que eu venho aqui. Deus coloca expectativa na figueira. Ele ama a vinha, mas a expectativa está em você. Eu quero dizer para você: você foi plantado no lugar exato, no lugar ideal para dar frutos. Para de reclamar, para de dizer que não combina com você. A figueira tinha o mesmo complexo de inferioridade. Ela dizia: eu estou no meio da vinha. Aí o dono da vinha dizendo: mas eu quero fruto de você, figueira. Senhor, mas olha a minha volta, tem gente melhor do que eu. Aí o dono da vinha diz: mas eu plantei você aqui. Você está no lugar ideal, o solo é perfeito, o vento é perfeito, a temperatura é ideal, é para você dar fruto. Aí o dono da vinha diz: sabe de uma coisa? Me cansei. Faz 3 anos que eu venho aqui. Corta a figueira. Aí tem alguém que chega na história dizendo: dá mais uma chance. Alguém que se envolveu demais com a figueira para vê-la sendo cortada. Alguém que viu a figueirinha crescer. Alguém que cuidou do crescimento da figueirinha. Ele se envolveu demais. Ele tem um amor diferenciado pela figueirinha. Ele já viu a figueirinha chorar muitas vezes. Ele já viu a figueirinha reclamar, mas ele ama a figueira. Ele diz: dá mais uma chance para a figueira. Eu me comprometo que vou cavar em derredor, vou deitar esterco. Aí o dono da vinha podia ter dito: mas você já fez tudo isso? Aí o viticultor diria: eu faço de volta. Mas você já fez tudo isso? Ele dizia: mas eu faço de volta. Aí o dono da vinha dizia: mas eu que sou o dono. Ele diz: mas você deixou eu cuidando, então eu faço de volta. Eu me comprometo, minha responsabilidade. Dá mais um ano, dá mais uma chance. E se ela não der fruto, tudo bem. Mas se não, e se der, dá mais uma chance.
Será que você não precisa de mais uma chance? Será que já não passou tempo demais de você plantado no lugar certo? Pastor, eu não sei se vai dar certo. Ei, se o Senhor te plantou na sua casa, você está no lugar ideal para começar a dar frutos. Se Deus plantou você aonde você estiver, você foi plantado para dar frutos. Eu me lembro que uma coisa aconteceu comigo no ano de 2016. Eu me lembro que eu estava pregando num congresso e uma menina me procurou no final do culto dizendo: pastor, eu acabei de aceitar a Jesus e eu queria tanto que a minha família ouvisse essa palavra. Eu olhei para ela e disse: filha, não vão ouvir porque amanhã é outra palavra. Mas eu entendi o que ela queria dizer. Eu disse: mas faz o seguinte, vai para a tua casa e seja essa palavra na sua casa. Em outros termos, seja frutífera aonde você está plantada. Sexta-feira, sábado à noite, ela aceitou a Jesus. Domingo de manhã, ela foi para frente para ser batizada no Espírito Santo. Eu pensei comigo: coitada, tá achando que é assim, chegou e o Espírito Santo já vai batizar. E o Espírito Santo achou que dava para batizar e batizou ela. Sábado ela estava de joelhos. Domingo de manhã ela estava pulando, falando em línguas. E domingo à noite eu fiz o apelo, como sempre faço. E quando eu terminei de fazer o apelo, a quem veio para frente foi orado e acabou o culto. Quando eu desço pela lateral do púlpito, eu olho aquela menina vindo do corredor. E se você é bom de saber o final do filme, você pode se alegrar, porque tinha 6 pessoas atrás dela. E eu fiquei olhando para ela com um sorriso de orelha a orelha, esperando ela chegar. Ela era uma adolescente. E quando ela chegou, eu disse: oi, filha. Ela disse: paz do Senhor, pastor. Falei: oxe. Falei: quem são? Ela disse: minha família. Eu falei: vieram para quê? Ela disse: vieram para aceitar a Jesus como Salvador. Aí eu disse para ela: filha, então eu vou orar. Pode ajoelhar todo mundo. Todo mundo ajoelhou, menos ela. Ela ficou de pé, porque ela entendeu que o momento de ajoelhar foi sábado, de pular foi de manhã, mas agora estava na hora de dar fruto. A temperatura era ideal, o solo era ideal, e o dono da vinha deu legitimidade e colocou a expectativa: dá fruto, dá fruto, dá fruto. E aí eu estou começando a orar, e eu pego, coloco a mão na cabeça de um e eu vou começar a orar. E eu ouço a voz dela dizendo: Jesus, perdoa os pecados e escreve uma nova história. Eu já não conseguia mais orar porque eu já estava somente ouvindo a voz dela. Ela entendeu que tem figueirinha que demora a vida inteira para entender. Ela entendeu o que tem gente que leva décadas para entender. O primeiro campo missionário é a sua casa. O primeiro campo missionário é a sua escola. É onde você foi plantado. Aí o dono da vinha está dando uma nova chance para você esta noite. E eu quero dizer para você que está vendo esse vídeo, talvez o dono da vinha deu uma nova chance porque quem cuida de você pediu. O Espírito Santo de Deus vai cuidar de você nesse ano de 2018, e será o ano mais frutífero da sua história, e você nunca dará tantos frutos como vai dar nesse ano, e nunca tantas lágrimas de alegria correrão do seu rosto como esse ano, e você verá a sua casa servindo ao Senhor. Porque o dono da vinha não pode se decepcionar com a gente figueirinha. Tinha gente melhor para ele escolher, mas ele escolheu eu e você. Aleluia. Amado Espírito Santo,
Tinha gente melhor para fazer isso que eu acabei de fazer. Tinha gente que merecia mais estar aqui, Senhor. Tinha gente que merecia mais estar vivo e ter a oportunidade de fazer algo para o Senhor. Mas o Senhor olhou para a vinha e colocou no meio dela uma figueirinha, Senhor. O Senhor olhou para nós e viu algo que ninguém viu e que talvez ninguém entende, porque é isso que o Senhor faz. O Senhor pega o que não é e torna em algo que é. O Senhor pega os que não são para confundir os que são. As coisas poucas, incompreendidas, é só o Senhor que consegue amar. A gente tem uma figueirinha ruim, Senhor, mas a gente está plantado no melhor lugar do mundo. Muito obrigado. Nós não reclamaremos mais do sol onde o Senhor nos plantou. Nós não reclamaremos mais do que o Senhor fez até aqui por nós. Está perfeito para dar fruto, Senhor. Está perfeito.